ele está correlacionado, obviamente, com a maratona de programação, sobre algo que eu falo bastante, que é como que a maratona, além de ser uma coisa legal para a gente exercitar, ela abre portas, não só para você se desenvolver, desenvolver suas habilidades, mas é um grande cartão de visita para quem quer ir para a parte de, quem quer ir para o lado mais técnico. As Big Techs, elas estão de olho nessas competições. Então, no nível local, isso já acontece. E no nível global também, a maratona de programação, ela a gente está participando de etapas regionais de uma grande competição internacional, que no mundo inteiro as Big Techs estão olhando para esses caras que chegam no Mundial, por exemplo, são os caras que programam bem, independente de onde eles vêm. Então, é um bom cartão de visita, independente de você estar aqui para conseguir oportunidades, independente se vai ser no Brasil ou fora do Brasil. Então, nosso palestrante é o Samuel Eduardo. Samuel, ele é aluno de doutorado na Universidade Federal Fluminense, na área de algoritmos e complexidade. Fez mestrado também na UF, né? Uhum. A graduação foi no Instituto Federal do Sul de Minas. Isso, exatamente. Ele não só foi maratonista na graduação, quanto desde então tem participado de várias maratonas. Uhum. Já foi para a final do Brasileiro quando podia participar. Uhum. 2 vezes, carregando os times lá das costas. Né? Acontece. Para vocês que estão aprendendo a usar o BigCloud, vocês conseguem achar o Samuel lá, ele está super bem ranqueado. Eu até botei ali um print. Mesmo estando algum tempo sem brincar no BigCloud, está lá, certamente está no top 100. Não sei qual é a posição hoje, mas já teve no top 10, teve uma paradinha. Faz uns 3 anos que eu nem entro lá. Mas você consegue achar ele lá, sim, ver a pontuação dele. Então o objetivo é trazer o Samuel para passar um pouco da experiência dele, o feeling dele. E aí quem está envolvido com maratona, aproveitar, perguntar, tirar umas dicas, locais para estudar, coisas para estudar, fiquem à vontade, pode pegar também o contato do Samuel, depois pegar ele pelo WhatsApp, fiquem à vontade. Obrigado, Samuel, casa é sua. Beleza, então boa tarde, pessoal. Vim trazer um pouquinho da minha experiência, né? Como bem o Everton falou, eu fui maratonista ali durante todo o período da minha graduação. Então, durante esse tempo, aprendi coisas, tive alguns erros, e aí eu queria trazer também essa parte de direcionamentos de dicas, né, para vocês conseguirem também ser bem efetivos na forma de estudar e tudo mais. Então, ele já tinha me apresentado aqui, né, eu tirei esse print ontem, ele bem, nem sabia que você sabia que eu estava aqui no BigCrowd. Eu trouxe esse print mais para passar um pouco de propriedade também no que eu estou falando, né? Então, durante a graduação, a gente usava muito o BigCrowd não só para estudar para maratona, mas até para a lista de exercícios das disciplinas e tudo mais. E aí eu viciei nesse negócio, fui até o fim, assim, queria resolver todos os problemas do mundo, até que eu me deparei com alguns que eram muito difíceis, e aí o negócio ficou legal. Aí só trazendo também, além da parte acadêmica, eu também sou engenheiro de software na empresa Asas, né? Então vivo essa vida paralela aí de academia, mercado de trabalho, e mostrar aqui também que a maratona ela vai ajudar nos 2 pontos. Então aqui também é um resumo do meu percurso ali, né? Então eu fui participante desde 2015 até 2018, né? 4 anos da graduação. Consegui ali medalha de prata e bronze na Maratona Mineira, né? Lá, não sei se aqui no Rio tem uma maratona só do Rio de Janeiro, acho que não, né? Lá a gente tem, aí cada ano é numa cidade, assim, do estado todo, bem legal.
A gente conseguiu ouro e prata na etapa regional, que levou a gente, né, para a etapa nacional em 2016 e 2018. Lá a gente também tinha a Algar, que era realizada em Uberlândia, e aí é uma maratona individual, um pouco diferente. E aí o fato curioso é que eu fiquei em quarto lugar e ganhei um hoverboard, que é aqueles... tipo um skate que você anda em pé assim, né? Coisa mais inútil do mundo. E eu fico triste porque se eu tivesse passado mais um balão, eu tinha ganhado um PlayStation 4. Aí fico bolado até hoje. E minha last dance, né, que eu gosto de brincar, foi em 2019, quando a gente organizou uma maratona na UF. E aí eu participei com outro aluno do Everton, Gabriel, que também é rato de maratona. A gente participou junto e conseguimos o primeiro lugar lá. Após a minha etapa ali como maratonista, eu também me dediquei bastante a escrever problemas. Então, lá no Big Crowd vocês vão achar vários problemas meus. Até botei um... Esse aqui tem um link que leva direto para a listagem. E já escrevi provas inteiras também para seletivas internas lá do Instituto Federal. Então, também tive esse pós, né, de escrever bastante. Só trazendo duas fotos aqui de momentos diferentes da carreira ali como competidor, né? Depois virando treinador. Aqui quando eu competia, né, minha equipe, na época se chamava Flecha no Joelho, quem joga Skyrim deve conhecer a referência. E depois um momento posterior, quando eu comecei a treinar os times do IF, e fico muito feliz que eles conseguiram bons resultados, né? Aí é o dia que eles ficaram em primeiro lugar lá na seletiva. Então, a minha ideia aqui é dois momentos, né? Falar um pouco sobre a maratona, minhas dicas sobre tudo e depois mostrar o legado da maratona na minha carreira, né? Será que serviu para alguma coisa, né? Acho que essa é a grande questão aqui que eu quero trazer hoje. Então, só para aquecer, eu trouxe um problema que eu acho que ele exemplifica muito bem o conhecimento que a maratona te dá, assim, de sacadas, né? Então... Dado uma lista que possui números impares, ou seja, sempre vai ter ele uma repetição dele mesmo, encontre o único número que está sozinho. Alguém quer se arriscar numa solução para isso? Acho que tem várias, né? Mas o que eu pensei é tipo assim, tem limite para esse número? Pensa aí que é uma lista 10 a sexta números. Mas o limite para o número em si? Ah, para o número em si, 10 a nona. 10 a 9. Ele é naturais? Oi? Ele é naturais? Naturais. Tipo assim, eu vou ter sempre 1, 2, 3, 4, sempre uma... Pode ter omissão de números, eu acho que pode, na verdade pode ser até negativos também, sem problemas. Vamos pensar nos naturais. Aquela soma, então, a formulazinha, N mais 1, por 2. É uma forma. De forma mais geral, cria um mapa de inteiro booleano, vai no saco falso. Ela vai batendo, se achar, bota verdadeiro. Se tiver verdadeiro, já calma a resposta. Boa solução também. O cara não pode usar um algoritmo para fazer um sort e depois ele vendo quais números são repetidos ou não, que já está na ordem crescente. Pode também. São todas soluções que resolvem o problema. Qual será que é a melhor? Achou X. Todas essas soluções funcionam. Essas que usam contadores ou somas, elas vão ter uma complexidade parecida com a solução melhor. Só que existe essa que eu acho que ela é a mais elegante porque ela usa só uma operação entre números. Que é o que o nosso colega bem falou ali, que é o XOR, né? O ou exclusivo. O que é o ou exclusivo, ou XOR, ou XOR, né? Bits iguais, o resultado sempre é igual. Bits diferentes, o resultado é 1. Então, quando você aplica o XOR do número com ele mesmo, você tem 0. Se você faz um XOR acumulado da lista, o que você vai ter no fim é os bits daquele número que estava sozinho, porque os pares foram se cancelando. Então, bastaria fazer um XOR acumulado, né? Você resolve o problema ali só numa iteração, fazendo XOR acumulado.
eu gosto desse problema porque ele mostra que existem 1 milhão de formas de você resolver um problema, mas existem umas sacadinhas assim que não são tão triviais e que você só pega esse tipo de intuição e você só realmente precisa saber dessas coisas quando você está ali na maratona. Esse tipo de coisa aqui, geralmente você usa para resolver subproblemas de problemas maiores, né? E se você faz, por exemplo, com uma lista ou mapa de contadores, etc., só aquele log ali do mapa, de acessar um mapa no tempo logaritmo ali, já caga, às vezes, o problema, sabe? E fazendo assim, você resolve e de uma forma bem mais simples, né? Então, o que a maratona faz com a gente é isso, pensar um pouco diferente, pensar de uma forma não tão trivial para resolver os problemas. Então, a gente vai encarar muitos problemas complexos, né, que vão envolver vários temas, vai apurar o nosso raciocínio lógico, porque chega um momento que você bate o olho no exercício assim, você já saca mais ou menos para que lado que a resposta vai. Olhei esse enunciado aqui, eu tenho certeza que isso aqui é teoria dos grafos. Não, acho que talvez pode ser programação dinâmica. Com a experiência, teu raciocínio ele já vai afunilando assim para você bater o olho no enunciado e já saber. E isso vai ser útil para a sua vida toda, né? Você vai encarar um problema na pesquisa ou encarar um problema no mercado de trabalho, você já vai ter muitas ferramentas, né, que muitas pessoas nem conhecem. Vai te forçar a ser muito criativo, tem soluções que às vezes você está dando um tiro de canhão para matar uma formiga e existe uma solução igual essa do Shor que resolve o problema de uma forma muito mais simples. E você também vai estar sempre pensando em otimização. Quem nunca tomou um tempo limite excedido aí tentando fazer um exercício, né? Às vezes a solução é n ao cubo e existe uma solução n ao quadrado. Como que eu chego nessa solução n ao quadrado? O cara que é de maratona, ele sabe, ele já vai ter um leque de possibilidades, de conhecimentos de ferramentas, estruturas de dados e etc., para tornar aquilo ali viável. Então, durante a programação competitiva, né, a gente acaba sendo apresentado a diversos assuntos, né, que às vezes na graduação a gente pode até ver, mas não vê com aquela profundidade e às vezes a gente sai até meio desgostado. Eu tenho uma experiência própria com teoria dos grafos, que hoje em dia é um dos meus assuntos favoritos, eu tenho até um grafo tatuado aqui. E quando eu fiz graduação, a aula foi muito fraca, assim, sabe? Não é nem que o professor era ruim, é que ele não soube, assim, mostrar a beleza do negócio, né? Sou suspeito para falar, enfim. Mas você, na maratona, teoria dos grafos é, tipo assim, não existe uma prova até hoje de regional, nacional, que não tenha caído teoria dos grafos. Então, você é obrigado, de certa forma, a aprender, pelo menos, os algoritmos mais simples, né, e tudo mais. Você professor de grafos na pós foi bom. Foi excelente. Puxar a sardinha. Estruturas de dados complexas, né? Vai muito além da pilha, fila, essas coisas. Você vai ver segment tree, Fenwick tree, trip, que são umas estruturas doidonas lá para resolver uns problemas específicos. Cara, se você não vê na maratona, na graduação é muito difícil que você seja apresentado. E isso aqui, árvore de segmentos, por exemplo, se você não saber, cara, é muito difícil você se colocar bem assim nessas provas nível mais nacional, né? E a mesma coisa se aplica à programação dinâmica. Programação dinâmica eu nem fui apresentado na graduação. Não tinha uma disciplina que citasse programação dinâmica. E na maratona é um tema recorrente, sempre cai. E aí você apresentar esse negócio que eu também acho muito bonito e pode servir depois para você querer, né, avançar o estudo, né, na programação dinâmica mais avançada e tudo mais. E geometria computacional, que eu acho que é um assunto também que às vezes as pessoas deixam um pouco de lado, mas que em provas a nível nacional assim, sempre tem um exercício e quem faz ele consegue se destacar. Então eu acho legal dar uma atenção também para a geometria computacional. Uma outra coisa legal que eu acho de maratonas é que
também caso pessoal, foi a primeira vez que eu comecei a viajar mais, assim. Então, você tem as etapas regionais que te levam para cidades ali do seu estado, você tem as etapas nacionais que te levam para outros estados. Foi, por exemplo, a minha primeira oportunidade, né, de sair do meu estado para conhecer. Fui em Salvador, por exemplo, que era um negócio que eu sempre queria quando era criança, e a maratona acabou me trazendo isso, assim. E vai além, né, etapas mundiais que todo ano tem em um país diferente, né, esse ano é no Azerbaijão. Eu acho sensacional também. Infelizmente nunca consegui chegar na etapa mundial, mas enfim, todo mundo pode conseguir, né? E outra coisa que eu acho legal que vem por tabela também é o inglês, né? Porque, querendo ou não, é um pouco triste, mas a gente ainda tem muito pouco documento e conteúdo para estudar esses temas mais complexos em português. Então, você é forçado a estudar o inglês e fazer o entendimento bem técnico daquilo, porque eu não sei se ainda mas na etapa nacional, quando eu participava, a prova era em inglês. Então, se você não sabe inglês, não tem nem como você ler a prova. E também há ali essa questão da comunicação global, né? Eu, na minha época, usava muito o Codeforces, né? Não sei se alguém usa aí o Codeforces. Ele era muito legal, porque acabavam as competições, a gente ia assim nos grupos de WhatsApp comentar, pô, como é que você fez aquele? Tudo em inglês, assim, comunicando naturalmente com um cara lá da Bielorrússia, sabe? Então isso é fantástico também. E vem por tabela, naturalmente você acaba desenvolvendo. Então, para fechar essa primeira etapa aqui, dá algumas dicas, né? Principalmente sobre a questão dos estudos. O que eu via, que o pessoal às vezes pecava um pouco, era estudar sozinho, assim, sabe? O estudo sozinho, ele pode ser muito útil, mas, cara, quando você está fazendo a maratona, é em time. Então, você tem que, de certa forma, nivelar o seu time para que todos eles tenham pelo menos um conhecimento básico em todos os temas e não focar muito só em um tema só, porque uma coisa que a gente fazia por exemplo, eu focava muito em grafos, e aí o cara lá do meu time não sabia nada de grafos. Só que às vezes a forma que o cara pensa é diferente da minha, e ele com pouco conhecimento conseguiria resolver um problema que eu com muito conhecimento não sei. Porque às vezes ser criativo com uma pouca base resolve o problema. Então, eu acho que faz sentido sempre vocês focarem em grupos de estudo que tente nivelar todo mundo em todos os assuntos. E aí tem algumas plataformas, né? Eu já citei aqui o Bcrowd e o Codeforce, mas tem também o HackerRank e o LeetCode. Todos eles são muito bons. Eu acho que o Codeforce talvez seja o melhor para você pensar assim num nível global. Ali tá a galera, a nata da nata tá ali no Codeforce. Na minha época, assim, eram meus ídolos, olhar a galerinha lá do top do Codeforce, assim, sei o nome deles até hoje. Era muito louco. E aí, até hoje eu vejo que ele é a plataforma assim, universal dos maratonistas. Então, foquem lá, se possível, façam os contestes deles lá, porque são muito bons. E uma coisa também que eu acho importante dizer é que a gente explorava muito mal, às vezes, os materiais que a gente levava para as competições, porque você pode levar qualquer coisa, né, impressa. E qual era a armadilha que a gente caía? Em 2013 caiu um exercício lá que era para você encontrar emparelhamento máximo de forma ótima, que é um algoritmo super bizarrão lá, e aí eu levava esse algoritmo para a prova, porque se cair eu tô com ele ali. Nunca caiu, nunca vai cair, porque se já caiu uma coisa tão específica dessa em alguma prova anterior, os autores seguintes nunca vão repetir. É improvável que isso aconteça. Então, o que eu sugiro, o que eu acho que é mais útil, é levar, tipo, fórmulas matemáticas, sabe? Cara, na hora ali, às vezes você esquece umas propriedades de conjunto, umas fórmulas de área, sabe? Parece que é coisa besta, mas na hora que você está na pressão ali, você olhar a fórmula ali de como calcular a área de um círculo, às vezes te ajuda muito. Parece bobo, mas é verdade. E, sei lá, fórmulas em geral, sabe? Principalmente geometria. E, assim, questão de algoritmo, eu diria para você levar algoritmos base. O que eu quero dizer?
existe ali um algoritmo base para você fazer uma árvore binária, ou uma árvore de segmentos, como eu comentei. Leve aquele algoritmo base, que a partir dele você estende para o problema que você quer atacar. Nunca leve isso, eu sei um exercício lá que eu calculo a média de segmentos. Cara, não vai cair igual. Então, pegue o algoritmo base e leve ele com você, que vai ser mais sucesso. E uma última dica, assim, que talvez é mais para quem talvez já está ali no final, é escrever problemas, porque quando você vai escrever um problema, é a hora que você pensa assim, caraca, já fizeram 1 milhão de problemas diferentes sobre o assunto. O que seria não trivial para um novo problema? E aí é nessas horas que você vai atrás de propriedade, teoremas, coisas assim que às vezes não é talvez obscuro, mas ainda ninguém falou sobre aquilo e é legal explorar. Acho que você acaba sendo bom para você e também para a comunidade, assim, você traz temas novos. E por fim, eu acho que uma coisa também muito legal é o networking, né, que você faz nesses eventos. Tanto para a questão da área de pesquisa, quanto para a questão de mercado, né. Então, eu sou um exemplo, né, eu era amigo do Gabriel, que eu conheci nas maratonas, e ele me levou até o Everton. Então, foi esse caminho que eu tracei para chegar nele. E isso acontece aos montes. Lá vão ter a galera que escreve prova, geralmente são pesquisadores, né? Isso é bem comum de acontecer. São pessoas que ou continuaram no mestrado, no doutorado, e vai que você gosta muito de um tema, aquele professor pesquisa sobre aquilo, você conhece ele, vocês se tornam parceiros ali de trabalho. E também vale para as empresas, né? Essas empresas Big Techs, elas estão ali de olho em vocês, assim. Toda maratona nacional que eu fui, os caras faltava pegar a minha mão e pedir meu currículo, assim, era absurdo. A B2W, Google, Facebook, estavam sempre lá e é natural, porque quem estuda essas paradas aqui está muito à frente da média, assim, né? O que eu gosto de dizer é que a pessoa já está acima mesmo da média. Então, para eles isso é ótimo, já filtrou para eles, né? Quem está ali já está filtrado. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre minha experiência mais pessoal, como eu acho que as maratonas foram importantes para me levar para a área acadêmica, né? E depois vou falar um pouquinho também do mercado de trabalho. É muito natural que a maratona seja uma ponte, assim, para a área acadêmica, porque, como eu disse, né, você vai ver esses assuntos que não são tão triviais e pode ser que você goste muito, como foi o meu caso, né, de teoria dos grafos, e você queira saber mais, aquilo ali te encante e te fala, cara, eu quero estudar, eu quero pesquisar em cima disso, eu quero descobrir algoritmo. Enfim, é natural que isso possa acontecer. E só do fato de que você já tenha toda essa bagagem acumulada de conhecimento, cara, você vai fazer as disciplinas ali da pós com tranquilidade, assim, teoria dos grafos, otimização em grafos, enfim, essas matérias de complexidade de algoritmo, aquilo ali já vai estar intrínseco assim, na tua alma ali, depois que você é maratonista. Você sabe de cara olhar um algoritmo assim e falar qual que é a complexidade dele, sem muito esforço. E isso é o que os professores na pós querem de você e você já vai ter isso naturalmente. Então, eu queria trazer um exemplo aqui só para ficar um pouco mais, sair um pouco do campo das ideias, né? Por que eu acho que é muito natural, né? Aqui é um exemplo de como você vê a aplicação de programação dinâmica e teoria dos grafos em conjunto, né? Então, existe esse conceito, né, que é de decomposição em árvore. O que é decomposição em árvore? Basicamente é você ter um grafo original e você decompor ele numa estrutura de árvore, né, de forma que faça sentido e da melhor forma possível. E por que isso é legal? A partir do momento que você tem uma árvore, problemas que eram antes difíceis, agora passam a ser fáceis. Por conta dessa estrutura, né, hierárquica da árvore, né, que você tem subproblemas, você calcula os subproblemas, né, os ramos da árvore, para chegar no problema global. E isso é basicamente programação dinâmica, né? Então, quando você pega esses conceitos e utiliza a ideia da programação dinâmica, você consegue resolver
por exemplo, o vertex cover, conjunto dominante, que são problemas clássicos, né, de complexidade, que são difíceis no geral, mas se você identifica que o grafo tem essa estrutura bem comportada, que é possível ser decomposto em uma árvore, você resolve esses problemas. E isso é muito interessante, né, do ponto de vista prático também, né? Problemas que às vezes a gente já tinha descartado como muito difíceis, agora a gente consegue dar uma nova visão para eles e eles podem se tornar fáceis, né? E aí eu trago aqui um exemplo, assim, até para motivar, né? Que a gente fez esse artigo baseado muito nesses conceitos. E aí, se eu não conseguir viajar para fora lá na etapa mundial, aqui foi minha primeira vez, graças a esse artigo que eu publiquei com o Everton, né? Isso aí é uma foto minha lá no vulcão, lá no Chile. Ali parece uma montanha, mas é um vulcão. É o comer dele ali. E basicamente esse artigo, eu diria que assim, boa parte dele, as sacadas que a gente foi tendo, muito veio dessas propriedades que já estavam intrínsecas assim na forma de eu pensar, que veio das maratonas. Então, conceitos básicos ali de caminho, sabe? Representações otimizadas, como você representa o grafo numa linguagem de programação de uma forma ótima. Coisas que para um maratonista é necessário desde o começo. Técnicas de otimização de conjunto, que você vê muito em maratonas, a gente usou algoritmo de Union Find, que é a base de vários problemas, né, como calcular a árvore geradora mínima, a gente usou também. Saber usar as melhores ordenações para calcular os subproblemas. Então, saber todas aquelas coisas lá de quick sort, de merge sort, ter aquilo ali bem na tua cabeça foi fundamental para a gente fazer aqui. E a própria complexidade de algoritmos, né? Que nesse artigo a gente propôs algoritmos para resolver um problema. E aí eles têm propriedades diferentes, né? Que um é melhor em memória, o outro é melhor em tempo. Então são coisas que veio muito, assim, eu diria uns 80%, 90% dessa vivência em maratona. É mais fácil, mais natural, é um caminho mais curto quando você já tem toda essa bagagem, né? E agora eu também vou trazer alguns exemplos que eu usei na empresa, né, onde eu trabalho. Que às vezes a gente acha que é específico demais, né, esses conteúdos, mas eu vou mostrar que só de eu conhecer o básico, eu já saí na frente, assim, do time, assim, ou enfim, os caras olharam com outros olhos, só de saber o básico, e vocês vão ver que é o básico mesmo. Então a gente tinha um problema lá, que era o seguinte: o Asas, né, que é a empresa que eu trabalho, ela é como se fosse um banco, né, para empresas. E aí você cria uma conta lá, você bota seu CNPJ, a gente busca na Receita todos os sócios. E aí, o que estava acontecendo? Rolavam umas fraudes, a gente ia olhar os sócios, né, porque os sócios são as pessoas físicas por trás da fraude, né? E aí a gente olhava lá, tinha outra empresa que era sócio daquela empresa. Aí ficava obscuro, a gente não sabia quem eram as pessoas por detrás daquilo. Então, se a gente olha essa estrutura, o que é isso aqui? É um grafo, né? No caso, se a gente remove os ciclos, é uma árvore. Então, você tem a empresa mãe, ela vai ter dois sócios que são empresas X e Y, e aí ela pode ter sócios aqui também que são PFs, né? Pessoas físicas, mas pode ter também mais uma empresa como filha. E assim vai, recursivamente. O que a gente teve que fazer? Uma coisa que, para quem já estudou teoria dos grafos, é o primeiro algoritmo que você aprende, que é a busca em profundidade. Então, tudo que a gente tinha que fazer é começar a consulta na Receita pelo CNPJ que criou a conta e fazer uma busca em profundidade de consultas na Receita, né, tomando cuidado para não ser ciclo, né, porque essa empresa mãe poderia ser poderia ser sócia da empresa EL, né, isso pode acontecer. E aí quando você fala em consultas na Receita é dinheiro, né, então tem que tomar cuidado para não dar looping, senão você quebra a empresa. Então, assim, só demonstrando para vocês que é uma coisa muito básica para quem está nas maratonas isso aqui. Igual eu falei, é o primeiro algoritmo que você aprende geralmente, né? E quando eu apresentei essa solução para eles, eles piraram,
sabe? Uma coisa assim que pra gente é trivial, eles ficaram loucos. Então, só um exemplo, né? E outro exemplo, esse é mais ridículo ainda, assim, do ponto de vista para quem está nas maratonas, né? Lá, a gente tem muitas tabelas no banco de dados que registram e-mails. E aí, a gente precisava, por uma questão lá estava sendo analisado, alguns e-mails específicos, a gente precisava extrair um range de e-mails daquela tabela. Então, de uma data X até uma data Y, eu precisava extrair aquilo. E aí, a tabela era gigantesca, era coisa assim de bilhões de registros. Não dava para iterar, sabe? Não dava para você iterar para achar essa data inicial e nem para achar essa data final. Só que estava tudo ordenado. Aí, qual que é a sacada? Alguém tem uma ideia? Oi? Busca binária. Busca binária é o algoritmo mais simples que todo mundo tem que saber, obrigação. E era só fazer isso, porque não dava para a gente indexar aquela tabela, né? A tabela era bilhões de registros, então não dava para eu criar um índice pós a tabela já existir, seria inviável. Então tudo que a gente fez foi roda uma busca binária para achar a data inicial, o registro com a data inicial, roda uma busca binária para achar a data final e pega tudo que tiver no meio. Simples assim. Resolveu o problema gigantesco lá que os engenheiros coordenadores não estavam conseguindo fazer, porque não dava para indexar a tabela. Então, só para vocês verem que, mais uma vez, conceito que para quem é maratonista é básico e as empresas vão gostar, assim, vai ter muita utilidade. Então é isso, galera. Eu acho que meu principal objetivo aqui foi tentar motivar vocês que vale a pena estudar para maratona. Eu acho que dei alguns exemplos aqui, tanto para a área acadêmica, procurem o Everton, quem gostar de grafos, quem gostar de programação dinâmica, ele vai aceitar vocês como orientado. E quem também quiser mais ir para a área de empresas, assim, né, tem também, elas vão querer vocês. Eu já fiz processos seletivos de empresas maiores, até a Amazon, e você vai ver a prova prática é exercício maratona. Então, para quem já conhece, é facinho, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Então, agradecer ao Samuel. Perguntas? Pô, tem algumas. A primeira é, tipo, você falou que você pode levar qualquer coisa escrita pra maratona. Uhum. Tipo assim, talvez eu mesmo, mas é escrito fisicamente, né? Você pode levar impresso também. Mas é porque, tipo, porque eu acho que uma coisa que é comum, assim, é Não pode levar tablet, nada não, é papel. Mas é porque, tipo, quando você, sei lá, você tem tipo um template do seu código, que você faz, não sei o que e tal, você pode usar isso na maratona? Você tem que codar na hora? Você tem que codar na hora. Tem que codar na hora. Tudo que é, vamos pôr assim, digital, tipo, eu não consigo botar um pendrive lá que tem meu template, não pode. Claro, tem algumas, se você vai em algumas etapas, não da maratona do... Agora eu esqueci o órgão que organiza. Isso, exatamente. Esses aí jamais eles permitem, mas eu já participei de outras que você podia botar um pendrive ali para colocar template, enfim. Essa individual que eu falei que eu... os hackathons, assim, eles permitem. Perfeito. E uma coisa, tipo assim, você falou de algumas plataformas de problemas e tal, mas tem alguma plataforma para estudar a teoria que vai, tipo, bem avançado? Cara, boa pergunta. Existem algumas, maioria em inglês, né, não tem como fugir. Uma que eu usava bastante era o Geeks for Geeks, que aí você pega, por exemplo, assim, eu quero aprender, sei lá, busca binária. Aí ele tem lá um artigo explicando a parte teórica do porquê que aquela complexidade é log, e depois um exemplo prático também para você aplicar em exercício. Então, o Geeks for Geeks é deixa eu ver se eu lembro. É tipo exatamente. Especificamente assim para maratonas, tem um livro muito bom que é o Competitive Programming, se eu não me engano. Aí eu acho que a última edição foi a 3, que é de uns russos ex-maratonistas que ganharam o Mundial e tudo mais. E ali é o conteúdo core assim, de maratona de programação. Você vai encontrar desde a parte teórica,
explicando, mais uma vez, por que aqueles algoritmos são rápidos e também a parte prática. Esse é muito bom. Eu só não sei se ele está defasado, assim, porque na minha época ele já era um pouco antigo. Isso lá em 2015, então já fazem 10 anos, talvez. Não sei se eles lançaram um 4, um 5, é bom dar uma olhada. Perfeito, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Aproveita aí os maratonistas. Quem que são os maratonistas? Fraga é um, o Gustavo, o Paulo, cadê o Eric? Eric é atrás. Foi de boa a etapa 0? Foi tranquilo? O que vocês acharam? Bacana. Eu não, é porque na minha época não tinha essa etapa 0 ainda. Isso aí ia direto para a regional. Esse é bom porque eles vão fazer a regional, então foi um aquecimento, né? Eles ali acertaram 7, né? Eram 7, né? Não, Eram 12? acertaram 7. Ah, tá. E vocês acham... Mas assim, em geral, eu coloquei quase que a turma toda de programa pra fazer. Aham. Todos os grupos acertaram pelo menos 3. Legal. Foi online, né? Foi. Uhum. Como é que era o esquema para vocês treinarem em grupo? Porque é um treino que nós não tá fazendo tanto quanto eu acho que a gente deveria. Como é que vocês treinavam em grupo? Juntava a galera no quarto, bora fazer um contagem por força. Aham. Cara, a gente teve várias etapas, assim, eu acho que a que deu mais certo foi quando a gente criou um clube de programação lá no IF, e aí a gente estabeleceu, olha, toda semana, no sábado, a gente vai vir aqui no IF e a gente vai ou fazer um contest, ou pegar um tema e debruçar nele. E aí a gente fazia muito isso. Por exemplo, hoje, cara, vamos ver os problemas assim mais legais de grafos. Aí a gente sentava, pegava uns 5 assim e tentava fazer. A hora que a gente esbarrava em um assunto que a gente não tinha domínio, a gente ia atrás, procurava, aí a gente chegava nesses sites, Geeks for Geeks, para aprender aquele assunto, dominar e conseguir resolver o problema. Então, acho que é importante ter uma rotina, né? Tentar mesmo assim, se forçar a se reunir, os 3, ou enfim, se tiver outros times também envolvidos, reúnam-se e tenham um direcionamento, né? Ou vocês fazem uma prova, vou pegar a regional de 2018 aqui, vamos ver o que sai aqui, vamos tentar resolver. Bota 5 horas ali, só para ficar um negócio mais com pressão, para vocês testar se lidaria bem com o tempo. E faz assim. Aí em outro momento estuda um tema específico. Acho que se for nesse ritmo assim, acho que funciona. Uma última pergunta, tipo, acho que parece um pouco com a anterior que eu tinha feito, mais ou menos. Só que, tipo assim, você geralmente vai, tipo, fazendo problemas, e aí quando você se depara com um tema que você não viu, você estuda ele? Ou você fala assim, poxa, eu vou estudar esses X temas teóricos e depois fazer problemas deles? Cara, acho que cada caso era um caso, assim. Eu me interessava mais pelos exercícios de grafos e pela parte de programação dinâmica. Então, no geral, quando eu me esbarrava num problema de grafos que eu não conhecia, para mim era um crime, né? Aí eu falava, não, tem que conhecer isso aqui, eu acho que esse algoritmo aqui eu tenho que estar na ponta da minha língua. Aí eu ia atrás, aprendi a teoria. E uma coisa importante, não é só copiar o código, é legal você codar ele do zero. Por exemplo, tem o Dijkstra, né, que encontra o caminho mínimo. Saiba codar ele na mão, sabe? Não copie e cole o código, porque Na hora vai precisar codar na mão. na hora vai precisar codar na mão e é legal você entender como ele funciona de verdade. Porque se for um exercício que exige que você manipule ele um pouquinho, e se eu botar peso na aresta? E se eu tirar o peso? O que acontece com o Dijkstra? E aí é legal você conhecer realmente o algoritmo e não só copiar e colar, usar ele de caixa preta, assim, que era um problema que a gente tinha também. Principalmente para essas estruturas de dados muito complicadas. A gente pegava o código e aí a gente ia tentando, na base do teste ali, ver se funcionava. Isso não rola, principalmente na hora da prova. Nada. Mais alguma pergunta? Beleza, então vamos agradecer novamente ao Samuel.